Amém. Quero cumprimentar a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado com a tua graça e tem nos dado a oportunidade de louvar a Ele, de viver uma vida na tua presença e podermos então compartilhar a palavra dele. Convido você a abrir sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, farei a leitura do verso 1 até o verso 13. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Feche seus olhos, oramos mais uma vez. Pai, graças te damos, ó Deus, por este privilégio. Clamamos pela iluminação do Espírito Santo. Clamamos que o Senhor abra nossos corações, a fim de entendermos a Tua palavra. Que o Senhor repreenda toda a limitação do filho que fala, da igreja que ouve. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um pastor amigo meu, me contando uma história de uma reunião de oração, onde ele franqueou os pedidos de oração. Uma irmã chamada Maria levanta a mão e fala: pastor, eu peço oração pelo Bruno. O Bruno está muito doente, e peço também oração para que a família do Bruno se reconcilie, se faça reconciliação com a família do Raul. O pastor ficou preocupado, com a gravidade daquele pedido e perguntou: minha irmã, o Bruno é um parente seu? Ela: não, pastor, é o Bruno Mezenga, da novela Terra Nostra. Ele está doente, peço oração por ele e peço que a família dele, os Berdinazzi, se reconcilie com os Mezenga. Meus irmãos, é uma história que a gente às vezes dá risada, mas sempre quando a gente observa cenários como esse, seja na televisão, seja ainda na realidade do interior, nós notamos a força das famílias. Nós notamos que existem famílias que dominam uma região. Quando a gente chega para se apresentar em um lugar e a gente fala um sobrenome que coincide com um sobrenome que domina a região, o tratamento seu muda.
Às vezes você é melhor recebido ou às vezes não. Depende da reputação e da importância que aquela família exerce naquela cidade. Nós vemos que existe essas descendências, são fortes, e muitas das vezes essas descendências, essas famílias, elas são rivais umas das outras. Muitas vezes existe uma guerra eterna, como havia lá entre os Berginazes e os Mezengas na Terra Nostra, a ponto da irmã pedir uma oração para pacificação. Quando a gente coloca os olhos e volta os olhos para o texto que acabamos de ler, nós notamos aqui que existe também duas gerações, existe duas descendências, melhor dizendo. Existe descendências fruto de duas sementes. E elas aqui são apresentadas como os filhos de Deus e as filhas dos homens. Algumas interpretações para quem é os filhos de Deus, quem são as filhas dos homens, elas divergem um pouco. Alguns afirmam que os filhos de Deus aqui uma junção aí de uma relação sexual de anjos com mulheres. Outros acham aí que foram guerreiros da antiguidade, que aí coabitaram aí com a descendência aí de Sete e se tornaram aí os filhos de Deus. Mas a interpretação aqui que a gente vai seguir é uma interpretação baseada num contexto. Vale a pena a gente ressaltar que a nossa interpretação, a gente entende que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, a gente olhando e analisando pelo contexto, a gente pode afirmar que aqui os filhos de Deus é a descendência de Sete, as filhas dos homens é a descendência de Caim. E como que a gente consegue fazer essa afirmativa? A gente nota que lá no início, a gente voltando para o início, de volta ao Gênesis, de volta ao princípio, onde nós passamos os 2 últimos domingos aqui, ouvindo pregações, a gente analisa que Deus, o Criador de todas as coisas, criou todas as coisas, criou o homem e com o homem fez um pacto de obras com o homem, a fim de que o homem tinha que obedecer a esse pacto. Obedecendo a esse pacto, o homem teria aí uma vida contínua na terra. Mas o homem caiu, o homem pecou, o homem quebra então esse pacto de obras, e o homem então é condenado à morte. Mas quando nós olhamos para a punição lá em Gênesis 3, capítulo 15, nós notamos que Deus, ele faz um plano, e aí ele começa a desenvolver, melhor dizendo, esse plano perfeito dele para a redenção desse pacto feito com o homem que foi quebrado. E quando ele começa a dar a sentença ali desse plano perfeito, ele dá a sentença e a punição para os envolvidos na queda. Ele diz, olha, da mulher sairá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. E ele pôs ali então uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A partir daí, Adão e Eva, então, têm filhos. Nós vemos aí que meditamos no último domingo, com uma ênfase aí em Caim e Abel, e nós vimos que os dois trouxeram ofertas para Deus. E Deus, então, se agrada de Abel e se agrada também da sua oferta, porém de Caim, Deus não se agrada, e nem da sua oferta. Caim, então, se revolta, mata a Abel e segue uma vida de perversão. E aí a pergunta é, mas, e aí, não são 2 sementes? Porque uma só semente, uma semente é mal, porque só essa semente dá continuidade. Deus, o Deus do pacto, Ele é um Deus que criou todas as coisas, mas diferente da ideia deísta, que Ele deu uma corda no mundo e deixou o mundo por sua conta, não. Ele é um Deus que criou todas as coisas e Ele participa, Ele se envolve com a sua criação. Ele tem os seus decretos e através da sua providência, Ele coopera junto para que os seus decretos sejam cumpridos. E foi decretado de Deus um pacto de obras com o homem, prometendo ao homem ali uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida para sempre. E nessa providência de Deus, Ele então dá a graça
Adão e Eva têm outro filho, e esse é colocado o nome de Sete. E a narrativa diz que Sete teve Enos, e a partir daí então se começou a invocar o nome do Senhor. Então já começa a se desenhar aí essas duas descendências, duas sementes. Uma semente que invoca a Deus, uma semente que reconhece a soberania de Deus, uma descendência que reconhece que só é possível viver nessa terra abundantemente, entendendo que Deus é o soberano, que Deus e que nós precisamos de Deus para tudo. E uma outra descendência que não está nem aí para Deus, uma outra descendência inimiga de Deus, uma outra descendência cujo é oriunda aí da serpente, da ideologia da serpente, da serpente astuta, e absorve essa ideologia e passa a viver uma vida longe de Deus, uma vida odiando a Deus. Nós notamos que no capítulo 4, na segunda parte do capítulo 4, começa a se desenhar e trazer e narrar as características dessa descendência de Caim, fruto da semente da serpente. E nós notamos que pela graça comum de Deus, ou seja, esse favor que Deus concede a todos os homens, sejam eles crentes ou não, seja eles descendentes da mulher ou não, Deus tem uma graça geral, uma graça comum sobre todos os homens. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos, todos respiram ar. E dentro dessa graça comum também, Deus ele concede, por tua misericórdia, ele concede também uma série de dotes para esses homens. Nós percebemos que na criação, Deus ele deu mandatos para o homem, e dentro desses mandatos havia um mandato cultural, a capacidade de transformar as coisas, a capacidade de ornamentar as coisas, a capacidade de criar as coisas dentro do limite do homem. E quando começa a narrar essa geração de Caim, nós observamos que lá existia Caim, que foi capaz, que teve a intelectualidade de edificar uma cidade. Caim teve aí, através da graça comum, a capacidade de edificar uma cidade. E ele pôs o nome dessa cidade, o nome do seu filho Enoque. Nós vemos ali que também ali surgem os primeiros músicos. Tocadores de flautas, possivelmente também os que desenvolveram o instrumento. Nós vemos ali também, cita que os primeiros homens a começar a trabalhar com ferro, com bronze, os primeiros metalúrgicos, da descendência de Caim, oriundo da semente da serpente. E no final, quando fecha, fala de um homem que casou com duas mulheres, um homem perverso, um homem assassino, e que se gabava de ser assassino. Essa então é apresentada aqui como as filhas dos homens. E por outro lado, então, no capítulo 5 começa então a desenvolver a descendência, a geração de Sete. E lá aparece um outro Enoque. Mas esse Enoque, diferente daquele que foi homenageado, ou auto-homenageado ali por ter criado uma cidade, buscando uma glória para eles mesmos, do outro lado existia um Enoque que andava com Deus. Um Enoque que foi reconhecido por um homem que andou com Deus e entrou na galeria dos heróis da fé. Nós vemos que do outro lado existia uma geração que invocava o nome do Senhor. E quando chega aqui no capítulo 6, essas duas gerações estão colocadas lado a lado. Essas duas gerações que foram chamadas para serem inimigas umas das outras. Não no ponto de fazer guerra uma com a outra, mas ao ponto de ser totalmente contrária ao pensamento geral de cada um. Se o pensamento geral, o pensamento dominante da semente da serpente, era ser oposição a Deus, era buscar glória para si, era cair na perversidade, o pensamento geral aqui dessa geração, oriunda de Sete, da semente da mulher, era invocar o nome do Senhor e reconhecer que só é possível viver por meio dele. Então essas duas gerações colocadas lado a lado, a gente olha na narrativa e nós vemos que aconteceu alguma coisa aqui. Nós vemos aqui que em vez de ser inimigo, aconteceu casamentos.
Coloca o seu olho no texto aí, ó. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que entre todas as mais lhes agradaram. Será que é familiar essa leitura? É familiar olharmos e vermos que a consequência dessa nova queda foi lascívia, foi fazer escolhas que os olhos se agradaram. Lembra lá, a serpente toma o fruto, mostra a mulher também toma o fruto. Aqui eles tomaram as mulheres, a mulher lá toma o fruto porque lhe foi agradável aos olhos. A queda lá foi porque uma escolha baseada no que foi agradável aos olhos. Aqui nós vemos uma nova queda, e nós vemos que o motivo também é que os filhos de Deus, aqueles tementes a Deus, aqueles que invocam o nome do Senhor, foram seduzidos pelo que eles viram. Talvez foram seduzidos pelos dons e talentos daqueles homens perversos, adquirido aí pela graça comum. Seduzido talvez pelos talentos daqueles que edificavam a cidade, daqueles que faziam e tocavam instrumentos, músicos, metalúrgicos. E meus irmãos, é impossível olhar para esse texto, não abrir um parênteses aqui e trazer isso para os nossos dias e começar a comparar como se escolhe hoje esposo, como se escolhe esposa hoje. E é muito comum as escolhas serem baseadas nos olhos, numa aparência física, numa capacidade intelectual, numa profissão bem-sucedida. É muito comum acontecer isso. Sendo que a nossa referência de escolha para cônjuge teria que ser o quanto essa pessoa invoca o nome do Senhor. Ou seja, o quanto ela reconhece que Deus é soberano sobre toda a terra e que devemos viver uma vida debaixo da tua graça, uma vida de obediência a Ele. Não se escolhe cônjuge assim hoje. Então, jovens aqui presentes, solteiros, na hora de fazer a escolha, pense bem. Não são os que os olhos acham agradável. Não é o quanto você olha e acha, olha, isso pode me trazer uma estabilidade bacana. Olha como que é interessante os conceitos intelectuais e filosóficos dessa pessoa. Olha como ela disserta a sua filosofia, olha como ela é eloquente. As escolhas têm que ser baseadas em como essa pessoa se relaciona com Deus. Mas isso não se restringe só no casamento. Fazemos outras escolhas e essas escolhas também são baseadas no que vemos, no que achamos agradável, no que satisfaz a nossa carne. Quando vamos procurar um emprego, a finalidade, ou quando vamos fazer um curso na faculdade, a finalidade é o quanto esse curso remunera. A finalidade de quando conseguir um emprego é o quanto essa empresa remunera. As nossas escolhas, muitas vezes, são baseadas no que nós vemos e no que é agradável aos nossos olhos. E essa junção, esse casamento de ideias, essa junção de sementes, foi desastrosa para a sociedade. Se quando olhamos lá na pregação sobre a criação, e nós vimos que Deus, Ele dá mandatos para o homem, ali dentro dos mandatos existia um mandato social, simbolizado pelo casamento, e que a partir dali uma sociedade seria saudável se mantivesse o princípio daquele mandato, que era para a glória de Deus, que era para glorificar a Deus através das suas relações sociais. Nós vemos aqui uma junção de uma geração temente a Deus, de uma geração perversa. Muitos são iludidos, dizem assim, mas eu vou casar com essa pessoa e depois eu converto ela. Meus irmãos, casamento não converte ninguém, somente Jesus, somente Cristo. Somente Cristo. Às vezes também o casamento ele é feito por filosofias contemporâneas. Entra na faculdade e absorve todo aquele lixo
que é despejado. E muitas vezes fala, eu vou nessa filosofia do professor porque ele é mais eloquente do que o pastor, do que as pregações que são feitas. Baseado na palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, esse cara ele disserta melhor. Eu acho que eu vou acompanhar essa ideia. Eu acho que as coisas elas são assim mesmo. Eu acho que não existe uma verdade. Eu acho que tudo, cada um tem a sua verdade. Eu acho que existe Deus sim, mas Deus criou todas as coisas e abandonou esse mundo está aí aquém. Acho que eu vou casar com essa ideia, porque esse professor, ele é PhD, esse professor, tem pós-doutorado. Esse professor, ele goza da graça comum e isso me salta os olhos. Meus irmãos, foi um desastre. O casamento entre essas duas ideias, entre um povo que temente a Deus e um povo que é inimigo de Deus, corrompeu completamente a sociedade nos tempos de Noé. Olha aí no verso 5. Nós cremos num Deus que se envolve com a sua criação. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que ele era continuamente mal, todo dia mal. E mal também era todo o desígnio do seu coração. Vale lembrar que quando a palavra de Deus fala de coração, está falando do ser mais profundo do homem, aonde surgem os pensamentos, da onde habitam os sentimentos, da onde surgem as ordens para as atitudes, para as ações, é o seu ser mais profundo. E fala que esse homem, no mais profundo do seu ser, ele era completamente mau, todo o desígnio do seu coração. Nós vemos aqui um cenário de depravação total. E quando o homem está no estado de depravação total, e todos os seus desígnios, todas as suas decisões são voltadas com essa filosofia da serpente, astúcia, maldade, é o que domina o homem que está preso à depravação total. Quando Jesus fala dos dias de Noé, em Mateus 24, ele diz que o cenário era que casavam-se, se davam em casamento, comiam, bebiam, se distraíam com essas coisas aqui, e não estava nem aí, não percebia nada, não percebia que havia um julgamento sobre aquele povo. Eles não percebiam que havia um julgamento sobre eles. E eles só foram perceber o dilúvio quando as águas já estavam subindo, quando a porta da arca já estava fechada. Eles viviam num estado de depravação total. E aí nós vemos no verso 6 dizendo que diante disso, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Nós vemos aqui uma linguagem antropopática. A Bíblia traz essas figuras de linguagem, antropomorfismo, que é a gente pegar uma forma humana e atribuir a Deus. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a mão do Senhor, forma humana, e a gente atribui a Deus. Antropopatia, quando a gente atribui sentimentos exclusivos humanos a Deus. E se faz isso para a gente melhor entender Deus. Que na medida que Ele aprove Ele se revelar a nós ainda temos muita dificuldade para compreender no geral aí dessa revelação de Deus. Somos seres finitos e um Deus infinito se revela a nós. Somos pecadores e um Deus triplamente santo se revela a nós. Então nós temos algumas dificuldades, porque existem atributos que são exclusivamente de Deus. E quando se usa na Bíblia essas figuras de linguagem é para a gente melhor entender.
E aqui, quando fala Deus se arrependeu, a gente, através da Bíblia, entende que o próprio Moisés, que escreveu o Gênesis, escrevendo Números, ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que aconteceu aqui foi uma mudança de atitude de Deus. E isso não afeta a sua imutabilidade, ele é imutável. O que acontece é que durante a perversão deste povo, durante a perversidade que estava se espalhando nos tempos de Noé, nós vemos por várias vezes falando, e viu Deus, e viu Deus, e viu Deus, e viu Deus, Deus estava vendo, estava dando o seu tempo. Uma das punições aqui foi, o homem agora viverá somente 120 anos. Eu quero crer que essa afirmação de Deus é o tempo que Ele deu entre o anúncio do dilúvio e a execução do dilúvio. Um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo houve uma mudança de atitude de Deus, não no sentido que Ele é volúvel, não, mas no sentido que agora, depois desse tempo, depois de ver, depois de observar, depois de olhar o coração do homem, os desígnios do coração do homem, que estava totalmente depravado, agora Ele agora decreta uma punição sobre esse homem. Agora Ele decreta uma punição sobre o pecado, uma punição sobre os pecadores. Agora Ele decreta uma punição com água sobre toda aquela terra. Passa os seus olhos agora no verso 8. Diante dessa realidade, essa conjunção adversativa que nos enche de esperança. O verso 8 começa dizendo assim, diante de tudo isso aí, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Diante de uma geração pervertida, diante de uma geração que estava vivendo a depravação total, Noé achou graça diante de Deus. Em seguida nós vemos, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Imagine agora uma sociedade inteira corrupta e um só homem no meio dessa sociedade íntegro e justo. E essa integridade, essa justiça que Noé gozava era fruto da graça de Deus sobre a vida dele. Eu conversava com o irmão esses dias, ele falava assim, Hugo, na minha empresa tem mais ou menos 40 funcionários e só eu sou temente a Deus lá. Só eu invoco o nome do Senhor. Só eu ali reconheço no meio daquelas 40 pessoas. Às vezes você também é a sua realidade na faculdade, na sua empresa. E às vezes a tendência é nos acovardarmos, nos acomodar e a dançar conforme a música tocada por essa sociedade perversa. Mas a Bíblia, quando apresenta Noé, diz que ele era um homem íntegro e justo diante aí dos seus contemporâneos. E acrescenta, e Noé andava com Deus. Quando a gente lê Gênesis, a gente lê na perspectiva aí dos 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. E nós vemos aqui agora um cenário de redenção. Esse Deus que criou todas as coisas e se envolve com a sua criação, agora está num trabalho redentivo diante da sua criação. E quando nós ouvimos assim, e Noé andava com Deus, também é familiar. Nós notamos que essa expressão foi usada também para Enoque. Enoque andou com Deus, não conheceu a morte. E é familiar ainda mais se nós voltarmos lá no princípio e vemos que Deus, na viração do dia, Ele caminhava com o homem, Ele andava com o homem. E uma dessas vezes Ele marcou com o homem lá, o homem não estava. Ele perguntou, Adão, aonde você está, Adão? Agora Ele quer redimir o homem em todos os seus parâmetros. Ele quer redimir o homem agora também nesse mandato espiritual. Ele quer agora também novamente andar com o homem. E Noé, esse homem que achou graça diante do Senhor, ele andava com Deus e ele fazia diferença diante daquela sociedade.
Ele se mantinha íntegro, ele se mantinha justo. E quando se fala em integridade, aqui fala de inteireza. Quando fala de integridade, ele era íntegro tanto diante de todo mundo, tanto no público, como também sozinho. Lá mexendo naquele site, visitando aquele site e sabendo escolher um site. Não um site que agrada aos olhos e que satisfaz a carne, mas um site que influencia e que no final de tudo rende glória para Deus. Integridade é se manter justo quando ninguém está vendo. Integridade é quando você está trabalhando naquela empresa e você trabalha como se fosse para Deus. Você não rouba a hora do seu patrão, você não desvia dinheiro do seu patrão, mas você trabalha como se fosse para Deus. Você, patrão, quando fecha as contas lá no final, você entende, dê a César o que é de César, paga aí os seus tributos e dê a Deus o que é de Deus. Isso é integridade, é quando ninguém está vendo, é quando você está trancado no seu escritório, é quando você está trancado no seu quarto, é quando você está sozinho. E isso é fruto daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Isso não vem de nós, isso é dom exclusivo de Deus. Se Noé era um homem justo, ele era porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E a gente segue aí, e a narrativa diz que Noé ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. É interessante, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando a gente adianta lá e vê a entrada da família de Noé na arca, nós vemos que entrou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. É interessante que Deus alcança Noé com a sua graça, dá continuidade ao seu pacto com Noé, determina um juízo sobre aquela sociedade, pena de morte para aquela sociedade, dá garantia de vida para Noé e para sua família. Noé não se acomodou com o fato de, agora eu estou livre dessa condenação, agora essa aliança foi feita comigo, agora esse pacto foi renovado comigo, que todos esse povo perverso se exploda para lá, e eu vou fazer aí, vou tocando minha vida até quando der. A Bíblia fala que Noé gerou filhos. A Bíblia fala que Noé entrou na arca com os seus filhos, com a sua família. Meu irmão, é impossível ler isso, não trazer um parênteses para nós também, para a nossa realidade. Sexta-feira, quem teve aqui na nona, ouviu várias ministrações, e uma das de maior impacto foi exatamente esse despertar para poder voltarmos a ser intencional no gerar filhos. Ainda que hoje a sociedade prega que filhos é um problema e que devemos evitar filhos biológicos, e que é melhor achar um pet, meu irmão, filho é bênção, filho é herança do Senhor. Filho, o nascimento de um filho é algo sobrenatural, ainda que nós somos usados para gerar, mas quem gera, quem faz é Deus. E não só gerar o filho biológico, mas também o filho espiritual. É algo sobrenatural também, porque é gerado por Deus, mas nós temos esse privilégio de sermos instrumentos no gerar filhos espirituais. E não só gerar filhos espirituais, mas cuidar deles para que eles entrem na arca, são e salvos. Noé representou isso. Noé não só gerou filho, não só constituiu família, mas entrou com a sua família na arca, cuidou da sua família. Nós temos um tempo de voltar, nós estamos no tempo de volta para o propósito, gerar filhos, cuidar de filhos. E nós vemos algo interessante quando, caminhando aí mais no verso 13, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
Porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E ele começa a dar as instruções aí de como teria que ser construído a arca. Como que deveria ser construída a arca num lugar que provavelmente nunca tinha chovido. E Noé foi obediente em tudo Noé obedeceu a Deus. Mesmo contrariando as probabilidades, as estatísticas, ele obedeceu a Deus em todo o tempo. Nós podemos ver uma segunda característica daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Uma obediência total, uma obediência ainda que ela confronta aí as expectativas humanas. Você imagina aí o quanto Noé deve ter ouvido de gracinha. Se fosse nos tempos de hoje, já tinha um monte de meme aí com Noé. O pessoal fazendo chacota com ele. Você está fazendo um negócio desse tamanho, rapaz, esperando água que nunca caiu do céu. Mas Noé, agora alcançado pela graça de Deus, ele não só vive uma vida de integridade, de justiça, mas ele também vive uma vida de obediência. E Noé é obediente em tudo a Deus. E Deus então mostra como que vai ser a arca, faz tudo. E uma coisa que me chama a atenção aqui no verso 18. Verso 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Essa palavra aqui pode ser melhor interpretada como: contigo darei continuidade à minha aliança. Aquela aliança que foi firmada lá com Adão, agora eu dou continuidade a você, com você. E esse Deus, então, ele providencia o dilúvio, ele extermina ali toda aquela descendência rebelde, e ele então firma então uma nova aliança, ou dá continuidade a essa aliança, a esse pacto com Noé. Olha aí no capítulo 8. Depois do dilúvio, depois de todos aqueles dias confinados dentro da arca, Noé com a sua família, com os animais, guardando a promessa de Deus, sendo obediente a Deus. Depois de muitos dias nós vemos o capítulo 8, iniciando a narrativa, lembrou-se Deus de Noé. Eu não sei, mas talvez em algum momento Noé deve ter pensado assim: Deus esqueceu de mim. Estou aqui confinado aqui dentro desse grande barco, com a minha família, mas não vejo ninguém, todo mundo foi exterminado. Ele se esqueceu de mim aqui, eu só vejo águas. Águas e mais águas, eu estou dentro do barco, estou confinado, ele esqueceu de mim. No capítulo 8 inicia dizendo: lembrou Deus de Noé, de todos os animais. E o mesmo Deus que fez abrir as comportas e descer água, é o mesmo Deus que enxuga todas as águas. O mesmo Deus que mandou Noé criar a arca, é o Deus que fechou a porta da arca. O mesmo Deus que fechou a porta da arca é o Deus que abriu a porta da arca e mandou, o mesmo Deus que mandou Noé com a sua família entrar na arca, é o Deus que agora manda Noé e a sua família sair da arca. E é interessante que ele começa agora a dar novamente as instruções que foi dado lá no princípio a Adão e Eva. Ele começa a falar: olha, povoe a terra, que os animais sujeitos a vocês, sejam fecundos. E ele começa agora a renovar os mandatos da criação, agora com Noé e com a sua família. E um dos mandatos aqui, agora testificado, é o mandato espiritual. Nós vemos que depois disso, versículo 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro
e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a tua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós vemos aqui que o próprio Deus, ele restabelece esse mandato espiritual. O próprio Deus restabelece aí essa adoração do homem a ele. O próprio Deus faz isso porque quando ele dá as instruções aqui para Noé entrar na arca junto com a sua família, ele diz para Noé entrar, e ele diz: olha, 7 pares de animais limpos, puros, dos impuros somente um, porque os puros era a providência de Deus para que Noé o adorasse ali com esse holocausto. O próprio Deus, ele providenciou essa adoração. O próprio Deus instituiu essa adoração, ou restituiu a adoração a ele. O próprio Deus forneceu elementos para esse culto. E o próprio Deus faz isso conosco também, nos oferece os elementos do culto. Nossa confissão de fé fala sobre os elementos do culto. Nós notamos que ele é um Deus que participa na história, que participa no meio da sua criação. E agora, de forma redentiva, ele vem fazendo a redenção de toda aquela aliança que ele tinha feito lá com Adão, em todos os parâmetros, agora ele faz com Noé. Mas algo chama a atenção aqui. Quando Noé levanta um altar, quando Noé faz adoração, quando Noé queima o holocausto, e aspira o Senhor o cheiro suave, ele diz consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar o homem por toda a terra, porque o homem é mau, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Muitas linhas de pensamento da ciência diz que o homem nasce bom, e ele é contaminado pelo meio. A palavra de Deus diz que o homem, ele já nasce mal, ele já nasce contaminado, o seu coração, e ele precisa de redenção, e essa redenção é única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Único e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E quando nós vemos que Noé, então, através dos elementos recebidos por Deus, ele restaura esse momento de adoração. Deus abençoa a Noé. E nós vamos ver algo interessante aqui no capítulo 9. Olha na sua Bíblia. Capítulo 9. A partir do verso 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. Então, todos juntos? É curioso porque Deus não fala assim: olha, colocarei um sinal visível nas nuvens, e todas as vezes que vocês, criação, olharem para esse sinal, vocês irão lembrar da aliança que eu fiz com vocês. Deus fala assim: eu me lembrarei, eu colocarei esse sinal nas nuvens, e eu me lembrarei.
Nós somos falhos. O homem que nos representa foi provado no jardim, e com todos os elementos para comer, lhe saltou aos olhos aquilo que era proibido. O homem foi provado no jardim e falhou. O homem não conseguiu se lembrar que Deus tinha dito: olha, come de todo o fruto, mas do conhecimento do mal não comerás, porque o dia que comer irá morrer. Não é aquele, eu esqueci, não. Ele não se lembrou no sentido de não cumprir com aquele voto. Ele não se lembrou no sentido de não dar importância, de não temer a Deus o suficiente para guardar o mandamento de Deus. E a partir daí, esse Deus Criador, que não deu corda no mundo e deixou por conta própria, não, mas um Deus que interage no meio da sua criação, Ele providenciou redenção. E a sua providência é para que o seu decreto final, esse pacto de obras, seja cumprido. Ele então envia Cristo Jesus, e Cristo Jesus então morre por nós. Cristo Jesus então recebe toda a ira do justo Deus sobre o pecado. Então, através de Cristo Jesus, essa aliança, que agora é chamada Pacto da Graça, ele é cumprido. Através desse Pacto da Graça, agora o Pacto de Obras, ele é cumprido. Porque o homem foi tentado no jardim e falhou, mas Jesus Cristo foi tentado no deserto e venceu. O homem com todo tipo de alimento falhou. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão no deserto com muita fome, 40 dias e 40 noites, venceu. E essa vitória de Cristo é a minha vitória e a sua vitória. Essa vitória de Cristo é que nos alcança de maneira graciosa e nos torna capacitados a viver uma vida de integridade, de justiça no meio dessa sociedade corrupta, corrompida. E nos faz nos responder, assim como Noé. Pedro diz que Noé era pregador da justiça. Ele não estava ali somente construindo uma arca, mas ele também estava pregando a justiça de Deus naquela sociedade corrupta. Então o resultado daqueles que são alcançados pela graça, ele vive uma vida de integridade na sociedade corrupta, ele vive de forma justa, ele prega a justiça de Deus. Porém, um sinal nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz com o homem. Depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, esse nome se passou a chamar aliança. E esse símbolo lá, que antes era só um tipo, uma sombra, se tornou real em Cristo Jesus. Abra comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Enquanto você abre, eu queria convidar o Ministério de Louvor a se colocar aqui na frente e repetir o hino Jesus é Aliança. Diz assim, Evangelho de Marcos 14, verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Agora não é aquele sinal nas nuvens, é o sangue de Jesus derramado no madeiro por mim e por você. Agora, o sinal está em forma de sangue aspergido no nosso coração. E esse sinal é o sinal da aliança restaurada
pelo próprio Deus, entre o homem e Deus. Jesus é a nossa aliança, meu irmão. Se coloque de pé, em espírito de oração, vamos louvar o Senhor com entendimento. Jesus é a aliança. Quando o sangue de Jesus foi derramado no Calvário, Deus se lembrou do pacto que fez com o homem. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, foi aspergido sobre nossas vidas, Deus olha para nós, não nos consome, porque ainda somos pecadores, porque está sobre nós o sangue de Cristo. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Feche os seus olhos agora. O Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele é o Deus que garante por Ele mesmo a sua restauração, mas Ele chama você ao arrependimento. Nós precisamos mais do que fazer uma oração aqui de confissão de pecados e uma oração de reconhecimento da graça do Senhor, mas precisamos sair daqui com um pacto com o nosso Deus. E eu quero dizer para você que Ele não somente deu a você a graça de ser perdoado, mas Ele dá a você o poder de viver em santidade por meio do Espírito Santo de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Como Ele disse para aquelas irmãs que estavam com o irmão ali morto, disse para elas: se creres verás a glória de Deus. Também para você que está espiritualmente morto, você pode ser restaurado hoje, você pode ser ressuscitado espiritualmente hoje, e o Espírito Santo do Senhor pode dar a você, e Ele é provisão de Deus para dar a você a força que você precisa para testemunhar do Senhor Jesus. Portanto, essa é a hora de orar, essa é a hora de confiar,
essa é a hora de tomar a decisão de mudança com a graça do Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua palavra, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, em nós o mesmo pecado de Adão e Eva, Senhor Deus, que se desviaram por interesses do olhar. Também nós, ó Deus, somos pecadores e atraídos pelo que é mal, mas em nome de Jesus Cristo, queremos renunciar àquilo que parece bom aos nossos olhos, mas que nós temos consciência pela palavra do Senhor, que são caminhos de morte. Como a Tua palavra nos revela, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Deus, nós queremos restauração. Queremos restauração da aliança, por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos, Deus, renovar diante do Senhor, ó Deus, o nosso compromisso de servirmos ao Senhor com fidelidade, com integridade, com a vida dedicada ao Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe agora, Senhor Deus, e eu sei que o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pelo Espírito do Senhor, ó Deus, que nos convence a respeito da Tua palavra, e eu confio no Senhor, de que o Senhor que começou a boa obra na vida de cada um que está aqui, há de completar essa obra, ó Deus, e nós seremos mantidos pelo Senhor mesmo, ó Deus, fiéis até a Tua volta. Ó Senhor Jesus, volta logo. Nós ansiamos pela Tua volta. Nós sabemos, Deus, que como as águas do dilúvio foram, ó Deus, morte para aqueles que estavam desconectados e que desrespeitaram a aliança com o Senhor, aquelas mesmas águas, ó Deus, elevaram a arca acima, ó Deus, de toda aquela condenação, e mantiveram a salvo, ó Deus, aquelas águas mantiveram a salvo os Teus escolhidos. Assim, Senhor, na Tua volta sabemos que será juízo para o mundo, mas o Senhor há de manter fiel a Tua aliança, e nós seremos, ó Deus, elevados. Nós seremos, Senhor Deus, também transportados para os novos céus e nova terra. Senhor Deus, nós aguardamos na Tua fidelidade. O mesmo Senhor que nos fez, o mesmo Senhor que prometeu salvação e veio, é o mesmo que prometeu voltar, e nós Te aguardamos, Senhor Jesus. Que o Senhor seja sobre nós, que o Senhor abençoe o Teu povo nessa hora. Portanto, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi a mesma graça que visitou e abençoou Noé, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o amor que fez aliança com Noé e que fez aliança conosco em Cristo Jesus, e a comunhão do Espírito do Senhor, a comunhão do Espírito do Senhor. Nós não podemos manter a comunhão com o Senhor, mas o Senhor veio até nós. O Teu Espírito ainda paira sobre o Teu povo. Que a comunhão do Espírito de Deus seja com todo aquele que ama e aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Que você confie no Senhor, que Ele é fiel para guardar o seu depósito até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor te mantenha na integridade que Ele provê a você, que você não desanime nem desista de viver em integridade na presença do Senhor, mesmo afrontado, mesmo caluniado, mesmo com todas as adversidades. O Senhor, pelo seu Espírito, te mantenha de pé até o dia em que o Cordeiro virá, e virá como Rei, virá na sua glória, e nós estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida e sua semana em nome de Jesus.